Olá, amigos. Uma vez mais, me convidaram para bater um papo com vocês nessa casa em que eu já estive em algumas oportunidades. Não sei se vocês lembram de mim ou me conhecem. Meu nome é Cássio. E hoje, para começar o nosso bate-papo, eu diria paz a todos. Me pediram que falasse exatamente sobre crianças que lembram de vidas passadas. É um assunto que a doutrina tem focado em algumas oportunidades, né? E a gente sabe que quando a gente fala em crianças que lembram de vidas passadas, lembram de outra encarnação, muitos nem acreditam e até chegam a dar risada sobre essa colocação, né? Então nós vamos tentar colocar hoje esse problema de uma forma muito clara, buscando sempre informações como a ciência enxerga o assunto. A gente sabe que existem vários cientistas pelo mundo todo que pesquisaram o assunto, e entre eles dois nomes são muito conhecidos, né? O principal deles é o Dr. Ian Stevenson, já desencarnado, diga-se de passagem, mas é um canadense de nascimento, cientista, médico, psiquiatra e pesquisador da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um trabalho embasado exatamente em fatos que ele foi pesquisar. Ele comprovou cada fato desse, ele catalogou, e a gente sabe que os números que o Ian Stevenson tem catalogados é muito grande, e todos eles se embasam em crianças que se lembram de vidas passadas. Outro pesquisador aqui no Brasil, que também muito pesquisou sobre esse assunto das lembranças infantis, é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é um engenheiro psicobiofísico que foi introdutor aqui no Brasil do método do Ian Stevenson para o estudo dos casos sugestivos de reencarnação. O Dr. Hernani foi também presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Para a gente ter uma ideia, ele conseguiu comprovar vários casos ocorridos aqui no nosso país, mas sempre seguindo aquela metodologia que o Dr. Stevenson seguia. Ele foi um dos grandes precursores. Inclusive, ambos tiveram um contato, salvo erro, em 1979. Ambos tiveram um contato, trocaram figurinhas, e muitos dos casos dos arquivos do Dr. Stevenson vieram para cá, para o Dr. Hernani, e os do Dr. Hernani foram para os arquivos lá do Sr. Stevenson. Ora, ambos afirmam que, de uma forma muito geral, as crianças começam a dar esse tipo de informações entre 2 e 4 anos de idade. E mais ou menos, com 8 anos, eles já não se recordam do tema. É bom que se diga, quando eles afirmam entre 2 e 4, começa e termina por volta de 8 anos, a gente sabe que não existe uma regra geral. Isso pode variar um pouco, é claro, de caso para caso, né? Porque quando a gente fala, começa aos 2 e termina aos 8, a pessoa diz, eu soube de um caso que foi até 9. Eu soube de um caso que começou quando a criança começou a falar. Então, só para dar uma ideia mais ampla, é mais ou menos o que eles entendem. A literatura espírita também, e a própria mídia, né, tem nos trazido vários casos, todos eles comprovados, de crianças que lembram a sua vivência numa outra encarnação, né? E como é um assunto interessante, hoje nós vamos mencionar só 5 casos, né? Porque diz que o meu tempo aqui é curto, então eu tenho que abreviar o nosso bate-papo. Nos meus arquivos pessoais, eu tenho um número muito grande de casos de crianças que lembram de vidas passadas. Mas eu selecionei só 5 casos para esse bate-papo de hoje, né? O primeiro caso é de um menino chamado James Leininger. Ele é nascido no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, e com 2 anos de idade ele começou a afirmar ser a reencarnação de um piloto que fora abatido na Segunda Guerra Mundial. Vocês já imaginaram, nós que somos avós, no meu caso específico, que fui avó de criança pequena, e muitos de vocês são pais de crianças pequenas, ou até avós de crianças pequenas, já imaginaram um filho ou um neto de vocês
com 2 anos de idade, diz: eu sou a reencarnação de um piloto que morreu, que foi abatido na Segunda Guerra Mundial. Mas esse menino James, ele era filho de um casal, Bruce e Andrea Leininger, e ele passa a afirmar com muitos detalhes que ele era a reencarnação de um piloto que se chamava James McCready Huston Jr., e que foi abatido na ilha de Iwo Jima no dia 3 de março de 1945. Quer dizer, olha os detalhes, né? Uma criança com 2 anos de idade começou a revelar esse tipo de colocação, né? Quando ele tinha 2 anos, então, no aniversário dele, a mãe o levou numa loja de brinquedos, né? É o que a gente faz normalmente com um filho pequeno, né? Quando ele vai fazer aniversário, então a mãe do menino James o levou a uma loja de brinquedos para que ele escolhesse o seu presente de aniversário, né? Essa criança, então, expressando suas primeiras lembranças do aviador que morrera alguns anos antes, escolheu um avião igual àquele do piloto que ele dizia ter sido abatido, que era um Corsair, é um avião da Marinha Americana, um caça da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, né? E esse avião, ele tem embaixo dele um invólucro, alguma coisa parecido, e a mãe, então, como aquela era uma bola que tinha embaixo, a mãe, então, disse: meu filho, esse avião é muito feio, olha aí, ele tem uma bomba embaixo, né? E para espanto, né? Espanto mesmo da mãe, o gurizinho de 2 anos de idade retrucou: mãe, não é uma bomba, é um tanque de combustível descartável, que se houver qualquer pane no avião, esse tanque é descartável para que não haja uma explosão ou qualquer coisa de interesse, de problema maior, né? Isso, a partir daí, então, a mãe muito preocupada, e o guri começou a demonstrar um grande interesse por aviões, né? Ele começou a falar muito em aviões. E naquela mesma noite, e inclusive nas noites seguintes, né, esse pequeno James, ele informou a família que ele sonhava que, em várias oportunidades, que ele era um piloto que tinha sido abatido na ilha de Iwo Jima, né? E esse interesse por aviões, demonstrado pelo pequeno, né, levou, quando ele era um pouquinho maior, a família até o Museu de Aviões em Cavanagh, na cidade de Dallas, no Texas, né? Para que ele visse. Ele gostava tanto de avião. E é bom que se diga, a família não tinha nenhuma ligação com aviões, não tinha nenhum parente que gostasse de aviões, os pais nunca foram ligados à aviação e muito menos aos assuntos da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, como eu estava dizendo, então eles foram nesse museu de aviões, e o moleque, logo que entrou, identificou com muita clareza o modelo F-4U Corsair, que era aquele que ele afirmava que tinha sido, que ele pilotava quando foi abatido na Segunda Guerra Mundial, lá na ilha de Iwo Jima, né? E uma outra oportunidade, num jantar em família, a mãe serviu um bolo de carne, né? E o pequeno James, então, disse para a mãe que não comia aquele prato desde os dias em que esteve no Datoma Bay. Já imaginaram, né? Um guri dizer que não comia desde o tempo do Datoma Bay, né? E o pai do menino, então, ficou muito preocupado com essa informação e foi pesquisar, né? E viu que Datoma Bay era o nome de um porta-aviões que lutara na ilha de Iwo Jima, entre outras coisas. E para surpresa ainda de todos, como poderia, né, um menino de 5 anos, que é o que ele tinha nessa época, saber da existência de um porta-aviões que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial? Quer dizer, é uma loucura, né? Outra grande surpresa foi descobrir que no Datoma Bay servia um piloto de nome James McCready Huston Jr., que fora abatido na ilha de Iwo Jima no dia 3 de março de 1945, batendo com tudo aquilo que o guri dizia. Quer dizer, olha a colocação da família, né? Esse nome, James McCready Huston Jr., era o nome que o menino relatava, né, que tinha sido abatido, e ele era a encarnação desse cidadão. A família, muito preocupada com as afirmações do guri, procurou encontrar alguma base para poder tentar esclarecer o caso, e encontraram a senhora Annie Barron, que era a irmã do piloto,
E nessa ocasião que eles encontraram, estava já com 87 anos, é claro, a guerra tinha ocorrido há 50 anos atrás, né? E eles sentaram com essa senhora Anne Byron, o moleque do lado, inclusive, e depois de um bate-papo com o menino, essa senhora afirmou: esse é meu irmão. As coisas que ele está me falando, só meu irmão sabia. Então, de fato, ele é o meu irmão. Mas, quando o menino tinha 6 anos ainda, os pais levaram a uma reunião de antigos combatentes do Datoma Bay. Aquelas reuniões que são muito comuns nos Estados Unidos, né? Os antigos combatentes do Datoma Bay, tudo na faixa de 80 anos, né? Quer dizer, 60 anos depois, quer dizer, já estavam tudo na faixa de 80 e poucos anos, e levaram lá o menino para conhecer, e o menino, quando entrou, começou a ver aquele pessoal todo, disse: eu conheço aquele outro, puxa, mas como eles estão velhos, quer dizer, a memória dele estava exatamente há 60 anos atrás, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa história é relatada num livro que foi escrito pelos pais do próprio criança. E esse livro foi traduzido aqui para o Brasil, e aqui no Brasil ele se chamou A Alma Sobrevivente, a reencarnação de um piloto de combate da Segunda Guerra Mundial. Vamos passar então para o segundo caso. Tinha um menino de 3 anos de idade que morava nas colinas de Golã. Colinas de Golã fica na fronteira entre a Síria e Israel, né? É bom que se diga, nunca a gente pode dizer que aquilo é Síria, que é Israel, né? Porque eles estão brigando tanto lá há tanto tempo que a gente não sabe nunca. É uma cidade fronteiriça, é uma região fronteiriça, as Colinas de Golã, né? E esse menino pertencia a uma família de etnia drusa, né? E os drusos aceitam a reencarnação como sendo uma coisa bem normal, né? E esse menino, inclusive, nasceu com uma marca muito grande e vermelha aqui na testa, e ele garantiu para a família que numa encarnação anterior ele foi assassinado por um golpe de machado na cabeça numa aldeia distante daquela que eles moravam. A família, como acreditava na reencarnação, acreditaram na história do menino e levaram o menino até aquela aldeia distante que ele dizia quando ele tinha morado naquela encarnação passada, né? E quando ele lá chegou, ele falou: olha, eu posso indicar onde o meu corpo foi enterrado. E disse mais: eu também posso indicar onde é que foi enterrado o machado, porque o cidadão que me deu a machadada na cabeça enterrou o meu corpo, é claro, mas enterrou também o machado, né? E eles então foram rodando lá pelo local onde o guri indicava, chegaram num determinado local, o guri indicou, falou: pode cavar aqui. Cavaram e acharam um esqueleto. Comprovada a parte da história. Saíram de lá, foram para um segundo local, que ele indicou o local, cavaram, acharam um machado enferrujado, é claro, mas estava lá o machado que ele tinha sido atendido. Ele tinha sido assassinado, né? Essas informações dessa história desse menino de Golã constam de um livro que chama Crianças que Viveram Antes, que é do terapeuta alemão Dr. Trutz Hardo, que também é outro que muito estudou esse problema da reencarnação com crianças. Vou passar para o terceiro caso, né? Essa é uma história um pouquinho mais recente, né? Ela foi divulgada num programa da Fox Television em agosto de 2013, coisa bem mais, não tão longa, né? Não tão distante. É bom que se diga que esse problema de lembrar de vidas passadas estava causando também nos Estados Unidos, nessa oportunidade, algum burburinho, e a própria Fox Television, que é um grupo televisivo grande nos Estados Unidos, resolveu entrevistar a mãe e o menino, que tinha uma informação surpreendente para fazer, né? Esse menino, que se chamava Luke Ruelman, tinha 5 anos de idade, e ele era da cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, né? E ele afirmava ser a reencarnação de uma mulher afrodescendente de nome Pan, que desencarnou em um incêndio em 1883 em Chicago. Já imaginaram? A mãe não, desse menino, intrigada com aquela história da criança, passou a pesquisar todas as ocorrências de incêndio em Chicago, principalmente naquela época que o menino Luke tinha mencionado, né? E ela encontrou informações que o hotel Plaxton Hotel, sofreu um incêndio no ano citado, onde morreram 17 pessoas.
E, para o seu espanto maior, ele encontrou uma informação que naquele incêndio, entre as pessoas que ali morreram, tinha uma mulher, Pamela Robson, apelidada de Pan, que era uma mulher negra, que também lá perderam a vida naquela oportunidade. Tudo aquilo que o menino dizia, que ele era a reencarnação de uma mulher afrodescendente de nome Pan, ficava confirmado. Né? Outro caso, né? O quarto caso. Né? Tinha um menino escocês que chamava Cameron Macaulay. E esse menino tinha 6 anos de idade e ele desenhava muito, ele gostava muito de desenhar. E os seus desenhos, repetidamente, eram de uma casa com um único pavimento, pintada de branco, localizada numa baía bem pertinho de uma praia. Ali ele desenhava a sua casa. Né? E quando a mãe perguntou o que era aquela casa, a resposta dele fez com que a família se arrepiasse toda. Né? Ele disse que aquela era a sua casa e que ele vivia ali com a sua antiga mamãe, e numa região situada em Barra, que era uma ilha escocesa, à distância de mais ou menos 260 quilômetros da sua casa atual, do seu habitat atual. Então esse guri dizia que aquela casa era a casa dele, né? Quer dizer, aquilo, né? Deixou a família muito intrigada, né? E esse menino, ele estava totalmente convencido que ele tinha uma vida passada, e ele estava muito preocupado com a sua família antiga. E ele estava começando a sentir muita falta dos seus pais e dos seus irmãos, que moravam naquela Casa Branca. Né? Ele, desde que começou a falar, inclusive, essa criança, ele narrava detalhes sobre essa casa naquela ilha, né? Relatando fatos sobre como vivia a família e a existência de vários irmãos que ele tinha naquela família. Né? Numa outra oportunidade, ele conversando com a família, ele comentou como é que ocorrera a morte do pai, que tinha morrido porque não tinha olhado para os lados, para os dois lados, possivelmente ao atravessar uma rua, se referindo a um atropelamento. Né? E ele lembrou também que o pai se chamava Shane Robertson. Olha os detalhes, né? A gente percebe. A família considerou aquilo como sendo imaginação de criança. Essas crianças têm uma imaginação muito fértil, deixa para lá. Né? Mas os detalhes começaram a passar a ser enumerados assim com uma constância tão grande, né, e ele contou que costumava observar os aviões pequenos, é claro, descendo na ilha, na praia, na ilha, e eram aviões de pequeno porte, e ele via da janela do seu quarto. Né? Então, logo depois disso, a família não quis dar muita bola, porque não acreditava nessa história, ele passou a ficar muito triste, sofrendo muito, e ele reclamava muito que estava longe da sua família lá de Barra. Ele estava muito triste por causa disso. Os pais, um dia, foram chamados pela professora do menino, né, e dizia, olha, o menino se queixa muito da existência dos pais antigos dele, e dos irmãos, né? E ele sente muita falta de brincar nas pedras da areia, né? E ele reclamava muito que na casa que ele morava atualmente tinha só um banheiro, enquanto que a casa de Barra tinha 3. Né? Isso ele dizia constantemente. Jim B. Tucker, que era um pesquisador também do assunto, professor e psiquiatra também da Universidade de Virgínia, conheceu a história do menino e convidou a família toda para ir até Barra para conhecer o antigo lar, que fazia parte das pesquisas desse pesquisador. Né? E ele recebeu a proposta da mãe, a mãe ficou muito assustada, claro, porque a família rejeitava completamente a história das vidas passadas. Mas o menino ficou tão excitado, começou a pular de alegria em todos os termos, e acabaram aceitando e foram até a ilha de Barra. E quando o avião pousou, o Cameron disse, estou feliz, apontando para a praia. Agora vocês vão ter que acreditar em mim. Quando o avião desceu, ele jogou as mãos para o alto e saiu gritando, né? Estou de volta, coisas que achavam muito estranho. Né? Eles foram visitar a casa, o menino Cameron, ficou muito triste, né, por não ter sido recebido pela mãe e pelos demais familiares. Né? Claro que não moravam mais naquela casa, o tempo já tinha passado, provavelmente os pais e os irmãos já tinham até desencarnado. Né? Andando pela casa, então, ele foi recebido pelos atuais moradores da casa, depois de saberem da história, e ele, inclusive, de uma forma muito clara, apontou, aqui tem um banheiro, aquela segunda porta é um banheiro, e mostrou os 3 banheiros que ele citava. Né? Eles foram procurar, inclusive, naquela nova região onde o menino dizia, e encontraram
um membro da família Robertson, né, que ainda vivia, é um senhor já de idade, e foram até a casa desse cidadão, e ele então começou a mostrar umas fotos de família. E o menino então reconheceu um carro preto que era do pai e um cachorro pintado de branco e preto. Né? E ele já tinha falado do carro preto e desse cachorro várias vezes para a família. Né? E ele reconheceu através das fotografias. Né? Claro que depois dessa viagem, depois de todos os fatos, né, a família não mais passou a duvidar do menino Cameron, né, e passando a acreditar que a morte não é só o fim, né, mas sim um novo início, né, que a gente sabe. O quinto caso que eu separei para esse bate-papo de hoje é exatamente de um menino nascido na Inglaterra de nome Carl Eddon, que ele nasceu em 29 de dezembro de 1972. A família era cristã, frequentava a igreja anglicana e não acreditavam, é claro, na reencarnação. Né? Tudo parecia normal, até que o menino, quando fez 3 anos de idade, começou a contar uma história surpreendente e bastante preocupante para a família. Né? Ele disse que se lembrava de ser um piloto de bombardeio alemão de nome Heinrich Richter. Dava até o nome, né? Preocupado, a preocupação da família cresceu, né? Quando o menino cá passou a repetir: eu me espatifei. Essa frase ele repetia com muita clareza: eu me espatifei através da janela do avião. E essa frase era sempre seguida por uma saudação nazista. Aquela saudação, né, que os nazistas faziam na época do Hitler. Né? Indagado, o menino insistiu que tinha sido abatido em 1942, ou seja, dentro do período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Né? Ele passou também a dizer que estava num bombardeio sobre a Inglaterra quando foi abatido. O avião que ele estava foi abatido. Quando ele tinha 3 a 4 anos, ele começou a desenhar alguns emblemas e insígnias da aviação de guerra alemã. Ele sempre tentava desenhar, né, pelo menos tentava desenhar uma águia negra num escudo e umas cruzes entrelaçadas. Né? Claro, ficou claro que ele desenhava a suástica, que era o símbolo do Hitler, e o brasão da República Federativa Alemã, que era exatamente o da águia. Né? Aos 6 anos, quando começou a agravar-se, a coisa começou a agravar-se, passou a narrar detalhes que pareciam mostrar que aquela criança conhecia muito o assunto e muito sobre aviação. Ele fez até um desenho muito detalhado de um cockpit cheio de reloginhos, né? E ele começou a dizer para a família exatamente o que cada um daqueles reloginhos servia. E ele mostrou também, ele dizia também, melhor dizendo, que tinha um pedal vermelho no avião que servia para lançar bombas. Quando eles estavam em cima do local determinado, ele tinha que apertar esse pedal para lançar as bombas sobre a Inglaterra. Né? E ele dizia mais, né, que o avião era um Messerschmitt alemão, quer dizer, um dos tipos de alemão de bombardeio que foi usado na Segunda Guerra Mundial pela aeronáutica alemã. Né? E ele tinha uma dúvida que ele não sabia se o número do avião, ele não lembrava se o número do avião era 101 ou 104, mas do resto ele lembrava absolutamente de tudo. Outra afirmação que o menino Carl fez, que quando o avião caiu, eu perdi a perna. Eu perdi uma das pernas quando o avião caiu naquele acidente. Né? E, por espanto da família, essa criança tinha na virilha, exatamente na junção da perna com o corpo, na perna direita, uma marca que ele tinha nascido com aquilo. A gente sabe que existem estudos que tentando ligar estranhas marcas de nascença com casos de criança que lembram de encarnações passadas. Vocês lembram do menino das colinas de Golã, né? Que, no caso 2, que tinha a marca na cabeça da machadada que ele tinha levado. E quando esse menino K já estava com 11 anos, ele resolveu mostrar para os amiguinhos da escola como é que fazia aquela marcha, o passo de ganso, né, que era típica dos pilotos da Alemanha. Né? E os colegas começaram a rir dele, então ele decidiu parar de contar aquelas historinhas na história, porque não acreditavam muito. Né? Então, em 1997, nada menos do que 25 anos depois que Carl tinha contado sua história, alguns destroços foram descobertos. Um avião foi desenterrado na Inglaterra e nele encontraram 3 corpos, um dos quais de um oficial alemão que se chamava Heinrich Richter. Quando eles removeram os restos do corpo, descobriram que o tal
cidadão de nome Henrique, tinha mesmo perdido uma perna num acidente. No esqueleto a perna estava completamente separada. E para culminar esse caso, eles foram encontrar uma prova, uma fotografia da mãe do piloto alemão. Era uma senhora que já não tinha desencarnado há muito tempo, mas eles fazendo a pesquisa encontraram uma foto da mãe do menino e que tinha uma semelhança espantosa com o menino Carl. Eu, quando faço palestras pessoalmente, eu mostro a fotografia dos dois e a gente pode perceber que são muito parecidos, né? Nós hoje enumeramos aqui 5 casos, né? Existem muitos outros, né, que nós não comentamos exatamente por falta de tempo, né? Nós todos, será que ainda tem alguma dúvida sobre a reencarnação depois de todos esses fatos que nós comentamos? Eu acredito que não, né? Então, gente, eu contei hoje somente 5 casos. Se nós tivéssemos tempo, eu poderia estar contando um grande número de casos. Que alguém, se quiser saber qualquer outros casos, é só pedir para entrar em contato com a casa, que eu já tenho feito algumas palestras, e eles têm lá os meus endereços e vocês poderão contatar, e eu tenho satisfação em informar outros casos, se vocês assim o quiserem. Para terminar, gente, eu gosto sempre de pedir que aquela luz que o manto de Maria carrega seja depositado no ombro de todos nós. E todos nós, com esta luz do manto de Maria, tenhamos condições de levar a nossa vida devidamente protegidos. E nós sabemos que se nós seguirmos aqueles 2 únicos mandamentos que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa luz vai permanecer nos nossos ombros por muito tempo e nós vamos estar protegidos. Muito obrigado à casa por ter me convidado, muito obrigado a quem quem aguentou me ouvir durante esse tempinho, e eu diria, para encerrar o nosso bate-papo, paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.